E aí pessoal, eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. Você está procurando uma placa-mãe intermediária para processadores Intel de 12ª geração com foco na relação custo-benefício? Então vem comigo nesse vídeo. A Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4 é uma placa-mãe socket LGA 1700, ou seja, voltada para processadores Intel de 12ª geração, codinome Alder Lake, pelo menos por enquanto. Ela é baseada no chipset intermediário dessa geração, o B660. Se você quiser mais informações sobre essa geração de processadores, dá uma olhadinha nos vídeos que eu publiquei sobre o Core i9 12900K, o Core i5 12400F e o Core i3 12100F. Além disso, eu tenho outro vídeo sobre uma placa-mãe baseada no chipset topo de linha, o Z690. Para entender melhor sobre as diferenças dos chipsets disponíveis para essa plataforma, eu fiz uma tabela comparativa com as principais diferenças entre eles. O B660 é o chipset intermediário, que fica então entre o topo de linha Z690 e o H610, que é o de entrada. O B660 não suporta overclock de processador, mas aceita overclock de memória. São 6 pistas PCI Express 4.0 e 8 pistas 3.0 controladas pelo chipset. Ele suporta 4 módulos de memória e 4 portas SATA com suporte a RAID. Ele também suporta 12 portas USB no total, sendo 2 Gen 2 X2 de 20 GB por segundo e 4 Gen 2 de 10 GB por segundo. Vale também lembrar que os processadores dessa geração suportam memórias DDR4 e DDR5, mas cada placa-mãe tem suporte a apenas um desses dois padrões, já que eles são eletricamente e fisicamente diferentes. Por isso que o nome dessa placa-mãe é Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4, então enfatizando que ela é um modelo que suporta memórias DDR4. Existe um outro modelo que é praticamente igual, só que não tem DDR4 no nome e que portanto suporta memórias DDR5. Nesse momento, as memórias DDR5 estão bem mais caras do que as DDR4, então se você está montando um PC com foco na relação custo-benefício, as memórias DDR5 ainda não valem a pena. Em algum momento, o custo delas vai se igualar ou até ficar melhor que as DDR4. Então se você está vendo esse vídeo no futuro, verifique qual o padrão de memória que está com o melhor preço e compre uma placa-mãe condizente. Então vamos dar uma olhadinha na Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4. Essa é a caixa, que segue o padrão clássico da Gigabyte e com o nome DDR4 em destaque. O kit de acessórios é super básico, apenas com o manual, 2 cabos SATA e os parafusos para os slots M.2. Essa é a visão geral da Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4. O tamanho dela é padrão Micro ATX, medindo 244 por 244 mm. Chama atenção os enormes dissipadores de calor. A B660M Aorus Pro DDR4 tem 4 slots de memória para módulos DDR4, suportando até 128 GB de velocidade até 5.333 MHz, em 2 canais. Agora vamos dar uma olhada nos slots de expansão. A placa-mãe tem 2 slots PCI Express X16. O primeiro é controlado pelo processador, para a placa de vídeo, e usa o padrão PCI Express 4.0 X16. O segundo slot suporta PCI Express 3.0 X4. Não há nenhum slot padrão PCI Express X1. A placa-mãe traz 2 slots M.2 para SSDs. O primeiro é controlado pelo processador e suporta SSDs PCI Express 4.0 X4 até o tamanho 2280. O segundo é controlado pelo chipset e suporta PCI Express 4.0 X4 até o tamanho 22110. Nenhum deles suporta SSDs SATA. O primeiro slot M.2 vem com dissipador de calor. Aqui podemos ver o slot com o dissipador removido. A placa ainda traz 4 portas SATA 600 com suporte a RAID na beirada da placa-mãe. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro são 4 portas USB 2.0, uma porta USB 3.2 Gen 2 tipo A, uma porta USB 3.2 Gen 2 X2 de 20 GB por segundo tipo C e 4 portas USB 3.2 Gen 1. Nos conectores da placa-mãe temos mais 4 portas USB 2.0 em 2 conectores, 2 portas USB 3.2 Gen 1 em um conector e uma porta USB 3.2
3.2 Gen 2 e um conector do tipo C. Eu achei excelente a configuração de portas USB dessa placa-mãe, tanto pela grande quantidade de portas, quanto pela presença de uma porta do padrão mais rápido do mercado no painel traseiro. O áudio é padrão 7.1, gerado por um codec Realtek ALC897. As especificações desse codec não constam no site do fabricante, mas ele é de nível intermediário. Há uma trilha isolando o circuito de áudio do restante da placa-mãe e capacitores específicos para áudio. Os conectores de áudio analógico são apenas dois, um de microfone e um de saída de linha. Em geral, se considera desejável ter saídas independentes para todos os canais, mas para ser bem sincero, praticamente ninguém usa conjuntos de caixa de som analógica de 6 canais hoje em dia, então essas saídas vão ser suficientes para a imensa maioria dos usuários. E para quem precisar de um som de vários canais, tem uma saída SPDIF óptica. A B660M Aorus Pro DDR4 traz uma porta de rede padrão 2.5G, controlada por um chip Intel i225. Dando uma olhada no painel traseiro, além das conexões USB, rede e áudio que eu já mostrei, há uma saída de vídeo HDMI e uma DisplayPort. Vale mencionar que o espelho traseiro é integrado à placa-mãe, o que é algo normalmente visto em modelos topo de linha. Ponto para Gigabyte aqui. A placa-mãe tem 4 conectores para fitas ou ventoinhas RGB, 2 de 4 pinos com 12 volts e 2 de 5 volts endereçáveis. Além disso, a placa traz alguns LEDs RGB sob o dissipador do chipset. Ela tem 6 conectores para ventoinhas ao todo, todas de 4 pinos. A placa-mãe traz uma porta serial, que é útil para conexão com alguns hardwares antigos. Também existe um botão Q-Flash, que permite atualizar a BIOS sem precisar instalar um processador, memória e placa de vídeo. Também há um botão de reset na placa. O regulador de tensão principal é de 14 fases, na configuração 12+1+1 e traz grandes dissipadores de calor. Aqui a gente vê esse circuito com os dissipadores removidos. Note que são 2 conectores de alimentação, um principal de 8 pinos e um auxiliar de 4 pinos. Esse circuito usa um controlador OnSemi NCP81530 e cada fase usa um circuito integrado OnSemi NCP302155 de 55 amperes. Todos os capacitores são sólidos e as bobinas são de ferrite, ou seja, é um regulador de tensão bem robusto. Aqui a gente confere o setup da Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4. Na primeira guia nós temos aqui Tweaker com as opções de overclock que a placa tem. Aqui nós podemos setar o XMP, opções de configuração do processador, opções de tensão aqui para baixo, opções de configuração da memória, dos ajustes das temporizações da memória. Aqui algumas outras opções aqui das portas de entrada e saída, algumas outras opções mistas, informações sobre o sistema e aqui as opções de boot. Como não é uma placa-mãe voltada para overclock, a gente pode ver então que as opções de overclock, as opções avançadas, são limitadas, porém bem interessantes para uma placa desse segmento. Nos meus vídeos sobre os processadores de 12ª geração, eu falei que as placas-mãe baseadas no chipset Z690 são recomendadas para os processadores com final K, como o Core i9 12900K. Já para os processadores mais custo-benefício, como o Core i5 12400F, é mais recomendado utilizar placas-mãe baseadas no chipset B660. Só que existe uma gama muito grande de placas-mãe baseadas nesse chipset, desde algumas bem básicas até algumas bem completas. É nessa última categoria que a gente encontra a Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4, uma placa-mãe que é intermediária por conta do chipset utilizado, mas que é uma das mais cheias de recurso dentre essas intermediárias. O principal destaque dessa placa-mãe é a robustez do seu circuito regulador de tensão, principalmente por causa dos grandes dissipadores de calor. Com isso, ela segura com sobra processadores como o Core i5 12400 e aguenta até modelos mais exigentes, como o Core i9 12900K. Outros pontos positivos são a excelente configuração de portas USB, incluindo uma porta USB 3.2 Gen 2x2 de 20 GB por segundo no painel traseiro, o que é ótimo para quem pretende utilizar um SSD externo de última geração. O espelho traseiro integrado, o slot M.2 com dissipador, o controlador RGB e a porta de rede de 2,5 GB por segundo também são pontos positivos. O principal ponto negativo dessa placa-mãe é o preço, que no dia em que eu estou gravando esse vídeo é de cerca de R$ 2.200 no Brasil. Existem outros modelos baseados no mesmo chipset que são bem mais baratas. Porém, como essa plataforma ainda é novidade, pode ser que esse preço baixe nas próximas semanas. Então, se na data que você está vendo esse vídeo o preço estiver mais baixo, deixa aí nos comentários por quanto você encontrou essa placa-mãe. Então, em resumo, se você está procurando uma placa-mãe robusta e com excelentes
grandes recursos para um processador como, por exemplo, o Core i5 12400F, a Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4 é uma ótima opção. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa placa-mãe. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu!